Bem-vindos a mais um Visão Além do Alcance. Esse módulo teve um monte de coisa nova, um monte de coisa bem interessante e muito importante. Então esse é o momento da gente conectar tudo que você viveu com todo o processo de transformação. Vamos lá! Vamos começar falando do mindset. Primeira coisa que eu queria falar é sobre o custo de oportunidade. Isso é muito importante porque quando a gente olha tudo que a gente fez e olha as funcionalidades que a gente adicionou no Eventex, tem gente que fica olhando assim, pô, mas inscrição com e-mail é meio gambiarra, não é? Então, não é. E não é por um argumento bem racional, bem econômico. Quando a gente vai fazer alguma coisa no software, a maior preocupação não pode ser com como a gente acha que o software tem que ser feito. A nossa responsabilidade é encaixar o que o cliente precisa com o que a gente faz. E o problema da Morena era o problema de que ela já estava com a agenda toda cheia, já estava com tudo acontecendo. Lembra que ela chamou a gente, ela contratou a gente atrasado para tudo, com todo o cronograma dela já resolvido. Então, quando a gente olha isso, a gente não pode se colocar como um impedimento para o cliente obter o valor ou gerir o risco que ele já tem. Imagina se eu começo a pensar em modelagem de banco, começo a pensar em como é que grava, em como é que mexe, né, e me preocupar com um monte de coisas que eu penso que é o ideal da programação, que como o software deve vir a ser. Se eu faço isso, eu estou injetando risco no processo do nosso cliente. Porque se der uma coisa errada no meu ciclo de trabalho, eu vou desandar o cronograma da Morena e aí o objetivo dela ter contratado a gente vai se perder. Porque ela quer que a gente ajude ela a cumprir o cronograma dela e não que a gente entregue a ela um software maravilhoso que resolve tudo e vai resolver tudo para sempre. Cada projeto é um projeto, então tem que estar muito conectado com o porquê esse projeto existe, por que alguém está gastando dinheiro para botar nesse projeto. Isso traz a gente na questão de não faça compras do mês. O que eu quero dizer com isso? Eu cresci numa casa onde os meus pais, quando tinham 30 e poucos anos, eles viviam num Brasil com inflação bombando. Então, quando eles ganhavam o salário deles, eles tinham que comprar tudo que eles iam precisar para o mês inteiro. Porque lá no final do mês a coisa já teria aumentado de preço e tudo mais. Então a gente vem de uma cultura em que tem que estar tudo pronto. Tudo que eu vou precisar no futuro já tem que estar disponível. Porque senão eu não vou ter condições de realmente fazer aquilo, de obter os recursos que eu preciso no futuro. Só que a vida muda e as coisas não são exatamente assim. Quando a gente vai fazer software, esse pensamento cultural de tudo pronto para depois, um dia eu vou precisar, então tem que já estar pronto agora, é muito nocivo. Porque a gente destrói a oportunidade de fazer só o que precisa. A gente destrói a oportunidade de se adaptar e fazer e descobrir no meio do caminho uma coisa melhor, uma coisa mais importante. Então, se eu gasto tudo na frente, significa que eu já comprometi todos os meus recursos de tempo, de backlog, de ociosidade da equipe, de tempo de programação, tempo de teste. Eu comprometo todo o meu futuro com uma decisão no presente. E isso é muito complicado, porque a gente perde a oportunidade de se adaptar. Então é muito importante a gente olhar o que realmente precisa ser feito. E é mais importante faltar do que sobrar. E isso é extremamente contraintuitivo. Existe na nossa sociedade uma grande confusão misturando culpa com responsabilidade. E são coisas completamente diferentes. Responsabilidade é habilidade de responder a alguma coisa. Então quando eu sou responsável por algo, eu tenho a habilidade, eu vou ter a capacidade de responder sobre o que está acontecendo. E isso não tem nada a ver com culpa. Então esse entendimento é importante para a gente eliminar essa cobrança excessiva de ter que ter resposta para tudo. A gente não tem resposta para tudo. O que a gente tem que desenvolver é capacidade de buscar as respostas. Então, quando o cliente sente falta de alguma coisa, na verdade ele está te indicando uma necessidade. A falta é a evidência de que alguma coisa precisa ser feita. Então a gente não pode dizer que falta é um problema. Problema é problema, falta é falta. Então quando o cliente chega e fala assim, faltou alguma coisa, não é que você foi incompetente e não viu que aquilo precisa ser feito. Não, agora você tem a capacidade, agora você tem uma evidência real, concreta, de que algo precisa realmente ser trabalhado. E aí você, com a sua responsabilidade, com a sua habilidade de responder às mudanças, de responder ao que é necessário, você vai e desenvolve o que precisa ser feito para realmente atender aquela falta e alavancar uma nova falta. Todo o processo de design, quando você vai estudar design numa escola mesmo de design de produto e tal,
o processo de design, ele todo trabalha com a falta. Então, o designer sempre está fazendo alguma coisa para provocar na experiência do cliente uma falta de algo que o designer ficou com dúvida se realmente precisa ser feito. Então você está sempre colocando em xeque as suas certezas. E isso é essencial para você fazer só o que realmente é necessário e focar na eficácia. Se você tem certezas demais, tem que ver isso aí. O nosso trabalho não é escrever código. O nosso trabalho é guiar o usuário até o sucesso. É isso que a gente tem que fazer. A gente fica, às vezes, preso em um monte de coisa, como, por exemplo, criar uma porrada de validação, um monte de restrições no uso do software, porque a gente parte do pressuposto que o usuário é uma criança, que o usuário é burro. E isso está errado. O usuário não é burro, o usuário tem uma necessidade. E a gente não pode se colocar entre o usuário e o que ele precisa fazer. Na verdade, cada etapa do software, cada input, cada coisa que ele vai digitar é um obstáculo entre o que ele precisa e o sucesso. A gente tem que pegar o menor caminho, o caminho mais simples para o sucesso do usuário. Isso é fundamental, porque se você não focar nisso, você não consegue conectar com o real valor. E isso eu estou falando do usuário mesmo, não estou falando do cliente não, estou falando do usuário, porque às vezes o cliente é o cara que está pagando para outra pessoa usar. Então às vezes a gente fica preso em fazer o que o cara que assina o cheque quer, mas não olha o porquê ele está assinando o cheque, que é para que aquela outra pessoa que vai usar o software faça o seu trabalho mais fácil, consiga o que quer mais rápido. A gente viu também que qualidade é responsabilidade de todos. Meu amigo Klaus Westerfeld tem uma frase muito bacana em que ele explica dois tipos de qualidade. Ele classifica a qualidade entre qualidade de acabamento, que é aquela qualidade que vai impactar a experiência da interação, como o usuário interage com o sistema, e tem a qualidade de estrutura, que é uma qualidade que não é visível, mas ela vai fazer toda a diferença no processo geral de produção, no processo geral da experiência do uso e no grau de facilidade que a gente vai ter para realmente entregar o que é valioso para o cliente. E aí eu gosto muito de trazer uma frase do Uncle Bob que ataca um pouco os dilemas que a gente tem com relação à discussão de qualidade na nossa área. Vou ler para você. Ele fala assim: os escravos não estão autorizados a dizer não. Trabalhadores podem hesitar em dizer não, mas profissionais são esperados para dizer não. Na verdade, bons gerentes anseiam alguém que tenha a coragem de dizer não. Essa é a única maneira que você realmente consegue fazer alguma coisa. Então você vê que a gente tem que sair dessa visão de trabalhador e entrar num mindset de profissional, de quem tem responsabilidade com o código, que tem responsabilidade com o valor criado. E a gente se desloca de custo e vira investimento para o cliente. Não é fácil, eu sei que as estruturas hierárquicas das empresas prejudicam, dificultam essa relação, mas a gente não tem escolha. A gente tem que criar formas, que descobrir formas que não são só racionais, tem muita questão de soft skills, né? São skills de habilidades de lidar com as pessoas, habilidades de comunicação, que a gente precisa desenvolver, porque não adianta tentar explicar tecniquez para quem não é técnico. A gente tem que sair dessa visão de programador e entrar na cabeça do cara para poder explicar para ele, numa linguagem que vai ficar fácil de entender, que a gente está tomando a melhor decisão possível. Só assim, com esse tipo de diálogo, que a gente consegue estabelecer relações realmente de confiança, estabelecer relações ganha-ganha-ganha. Isso é extremamente essencial. Vamos falar agora de live software. E a primeira coisa que eu queria compartilhar é a importância da estratégia de intervenções cirúrgicas. Quando a gente mexeu com o TDD e a gente falou um pouco de como programa e principalmente como mexe no código sem desestabilizar ele, a gente estava fazendo ali intervenções no código cirurgicamente planejadas, sabe? Então, colocando o código antes da execução daquele código de baixo, então assim, rodava o nosso código experimental primeiro pra gente ver o teste e ver se não falhava, e eu não precisava comentar grandes blocos de código, nem deletar grandes coisas. Esse processo todo de fazer intervenções no código, de estabelecer esse ponto onde eu vou realmente fazer o corte, para mim é muito relevante, porque ajuda você a estabelecer uma relação lógica entre as partes do código. E isso é legal porque a gente de fato entra numa função com input, processamento e output, e aí a gente vê, não, eu tenho que mexer num caso especial, porque se vier um caso especial de entrada, então esse caso não eu tenho que abortar. Então, coloco em cima, mexo ali no input, faço um filtro antes do processamento. Não, eu tenho que, depois que processou, eu tenho que converter e exibir com R cifrão lá, se fosse dinheiro, por exemplo. Então é lá no output, eu tenho que mexer ali embaixo, colocando essa transformação no final do processamento. Então você começa a estabelecer uma relação lógica entre as partes
e o código fica muito mais fácil de ler, muito mais fácil de mexer, fica muito mais fácil você progredir, evoluir o código de uma maneira mais natural, mais concisa. E eu acho que isso mexe, isso tem muito a ver, eu me inspiro muito com essa questão da cirurgia, do trabalho do médico, porque é um trabalho crítico, né? O médico não pode tirar o coração do paciente e depois colocar de volta assim a esmo só porque, não, esse pedaço de código aqui tá me atrapalhando, vou tirar, boto pra lá e depois bota de volta. Porque isso desestabiliza o código e você não sabe depois, você não lembra o efeito colateral dessa decisão, sabe? Então, principalmente em sistemas legados, que é muito complicado, sabe? Eu gosto dessa parte de intervenção cirúrgica, principalmente nesse caso, assim, quando eu vou mexer num sistema que eu não conheço, eu sou extremamente conservador, extremamente... eu parto da premissa que eu vou fazer merda a qualquer momento, eu vou explodir tudo. Então é como se estivesse me realmente desarmando uma bomba devagarzinho, para isso eu uso bastante desse procedimento passo a passo, de tentar criar a menor intervenção. Às vezes não é um código bonito, às vezes você coloca um código ali que depois que tiver tudo resolvido, você pode até evoluir ele, mas é um código que vai destabilizar ao mínimo o que está rolando agora, sabe? Isso é muito importante. E aí vem a importância de a gente manter contato com a realidade, sabe? Contato real. Porque a gente passa o tempo inteiro programando, pensando, tá aqui na minha cabeça, não, vou programar isso, vou botar essa linha, vou usar aquela biblioteca. E eu tô tomando decisões sem embasamento físico, sem tocar a realidade. E o teste ajuda isso, sabe? Quando eu rodo um teste, ele me mostra que as minhas ideias são boas ou não, estão funcionando ou não, atendem ou não. Então esse contato com a realidade é o que permite eu não ficar com um monte de coisa na minha cabeça e eu programar, eu chamo assim, fazer uma programação leve, saca? Em que eu olho o que eu estou fazendo e eu vou programando, vou trabalhando e não tem que ficar lembrando, não, porque se eu mexer aqui vai bater naquilo lá e vai ter efeito colateral ali, vai... Saca? Parece que tem uma nuvem, um peso, um fardo na cabeça, assim, ocupando a gente e a gente não consegue ter leveza e tranquilidade de pensamento para olhar de fato o código em si que a gente está escrevendo, o que a gente está fazendo. Então, rodar os testes o tempo inteiro, tomar uma decisão, muda o código, roda o teste, muda o código, roda o teste, muda o código, roda... Esse ritmo vai te dar cadência, isso é como se fosse um metrônomo batendo, sabe? Tac, tac, o tempo inteiro para vendo se você está programando, se a coisa está funcionando, se você está acertando o tom da música. Então é muito importante manter o contato com a realidade. Também é importante a gente decidir somente o necessário. Para a gente ganhar ritmo no processo de trabalho, a gente precisa olhar o código em função das necessidades reais que a gente percebe, sabe? E eu não estou falando aqui só da camada, né? Eu falei da camada do cliente, do que o cliente precisa, mas eu falo também do que o código precisa para funcionar, saca? Evitar escrever um monte de coisa, deixar coisas prontas. Não, manter o código organizado, manter as coisas sustentáveis para você poder se adaptar. Né? Assim como na vida, onde a adaptabilidade é o grande diferencial, né? Então não é o mais forte que vence, é o mais adaptável que vence, né? A gente tem a evolução, aí Darwin já fala isso há séculos. Então é muito importante a gente entender que o nosso código precisa estar adaptável, porque se a gente não puder mudar ele, se não puder se adequar, a gente vai engessar o próprio código e ele vai apodrecer, a gente vai ter que amputar um pedaço do código, vai ter que arrancar aquele... Já viu aquele lance de ter que fazer de novo? Esse é o problema, porque a gente toma um monte de decisão a priori, decisões que não estão realmente conectadas com a necessidade do cliente e a necessidade real daquele momento do código, saca? Então é muito importante a gente evitar ficar colocando validações que não são necessárias, campos que não são necessárias, ficar engessando o código, aumentando a complexidade ciclomática, esse é o termo, né, da relação entre as partes, evitando essa complexidade excessiva para fazer o que precisa ser feito. Então a gente tem que estar sempre trabalhando como se tivesse... Eu trato o software como se fosse um navio afundando. Eu estou o tempo inteiro com um baldinho arrancando o código que não precisa, tirando aquele troço para que ele continue de pé, vivo. O fluxo revela a estrutura. É o fluxo de execução do código, é o seu fluxo de trabalho que vai revelar o que está faltando ali para você encaixar no software. Então você só vai criar coisas que realmente você evidencia que você está sentindo falta no seu código. Seja porque está bagunçado, seja porque você não está conseguindo fazer aquela funcionalidade realmente atender o requisito, mas o importante é que a estrutura, como vai estar o código, quantas apps eu vou ter, quantas bibliotecas eu vou criar, se eu vou separar aqui esse código em duas partes, ou se eu vou colocar numa só, se eu vou criar uma classe base, se eu não vou... O que vai mostrar isso é o fluxo de execução do código. Então não adianta tomar muita decisão a priori. Faz a coisa funcionar para você poder trabalhar nesse fluxo e criar um código sustentável. Isso colabora com o fato de que a realidade é o que vai dizer o que é necessário. Então é a realidade do uso, da prática, da vivência do software é que vai te apontar o que você precisa fazer de verdade.
Seja em nível técnico, seja no nível de negócio, são as faltas que o usuário vai sentir que vai te apontar o que você precisa implementar, saca? Então, no final das contas, você sai dessa visão de projetar software, né? Fazer um projeto de software. Mesmo que você não sabe qual é a cor dos olhos do seu filho, ou qual é a cor do cabelo, qual é a altura que ele vai ter com 18 anos, você não sabe nada disso com o seu software, sacou? Você não sabe como é que vai ser daqui a um mês, daqui a um ano. O importante, a única coisa que você sabe é que vai mudar, vai se adaptar e, mais importante, tudo que você pensou que sabia vai ser questionado e contestado porque a realidade é implacável. A realidade vai destruir as suas ideias, vai mostrar que você precisa, de fato, encarar as interações, encarar os fatos, as evidências que o processo de interação, que o atendimento ao seu cliente vão colocar na tua mão. Programe como um chefe de cozinha. Em software, todas as peças são móveis. Isso, a gente nunca dá o real valor, a gente não para pensar na dimensão dessa afirmação. Todas as peças são móveis. Você mexe aqui, vai gerando efeito colateral em um monte de lugar que a gente nem faz a menor ideia. E a gente está trabalhando em cima de diversas camadas de abstração. Então tem a camada do silício, tem a camada do sistema operacional, tem a própria entre o sistema operacional e o chip, tem a BIOS, que é o que está lá no chipset da sua máquina. Em cima disso vem, no sistema operacional, tem os device drivers, aí vai ter a camada de usuário do sistema operacional para chegar no processo do seu software, para chegar na sua camada do framework que você está usando. Cara, é tanta coisa acontecendo que a gente não pode ter essa confiança que a gente tem de que é só fazer um sisteminha. Não existe só fazer um sisteminha, eu nunca vi alguém falar que só vai fazer um sisteminha. Saca? É muito importante a gente entender o que significa essas peças móveis. Significa que quando você aplica uma força aqui, isso se propaga pelo sistema. É igual, saca, jogar uma pedra no lago? Agora imagina que tem várias pedras acontecendo. O que acontece com as moléculas de água? Você não sabe. Saca? É difícil prever. Então a gente precisa se organizar para compartimentar o processo do software. E aí que é muito importante a gente organizar os ingredientes, organizar as partes para poder reduzir a superfície de contato entre as partes. Só assim a gente consegue criar, esculpir algum fluxo possível, como se estivesse meio que canalizando um rio, saca? Fazendo um canal ali para poder desviar a rota, a trajetória do rio. E isso dá trabalho, saca? Não é simplesmente cavar ali, porque tem, igual na natureza, tem impacto ecológico, tem impacto na mata, tem impacto em um monte de coisa, depois vai gerar deslizamento de terra, vai gerar um monte de confusão, e a gente não pode perder de vista de que não é um trabalho fácil, saca? É um trabalho, é uma arte, é um trabalho prazeroso, é sensacional, programar porra, eu quero fazer isso pro resto da minha vida, mas quando pego assim, saio da arte e venho pra profissão, pro trabalho profissional do programador, cara, não é um trabalho fácil, é um trabalho importante, que mexe com muitos recursos, mexe com grana, mexe com tempo, com capacidade, tem avanço tecnológico o tempo inteiro. Então a gente não pode simplesmente ter essa estratégia de sair uma coisa nova, sai usando qualquer coisa e pega, saca? Não é fácil. Então, no processo de trabalho, quando você está ali trabalhando para resolver o problema de uma pessoa, de um cliente, você tem que entender e tem que ser bastante consciente de que tem peças móveis que eu tenho que cuidar para poder fazer as coisas funcionarem. A gente fez isso, a gente fez poucas features para Morena, mas olha quanta coisa a gente viu sobre como o Django funciona, sobre como as partes se relacionam, saca? É muito detalhe e todos os detalhes são importantes. Isso mexe também com o nosso processo. E a gente mexeu um pouco com o template e eu já falo na cara, assim, logo, eu vou repetir isso outras vezes, mas eu já deixo evidente para você. O template é do designer. O template não é seu. Se é programador, o designer cuida da experiência do usuário, cuida do estilo, cuida da aparência. O template é a área de atuação dele. E designer não é o cara que pilota Photoshop e joga para você um PSD para você fazer HTML e CSS, não. Tem designer que faz isso, o cara que tem experiência mais com a parte gráfica e aí acaba operando no Photoshop. Mas o web designer, ele é um cara que necessariamente precisa dominar HTML e CSS. Não é opcional. Ele não precisa dominar JavaScript. Mas os web designers que eu conheço, que são assim, os melhores de trabalhar, cara, são os caras que entendem de JavaScript um pouquinho, assim, conseguem copiar e colar plugin do jQuery para fazer uma coisinha simples acontecer, uma animação e tal, e por aí vai. Né? E aí ele consegue, na verdade, trabalhar não com lógica do como o sistema funciona, não é com validação de formulário, não. Mas ele trabalha com a lógica de apresentação do sistema. Né? Então, você tem que sair do caminho do designer. Você não pode virar estagiário de designer. Manja,
é o cara que fez um HTML tão complicado, você como programador meteu tanta lógica em como para gerar o HTML automaticamente, fazer, ah não, eu quero botar uma linha e aí pum, explode um formulário na tela no HTML. Cara, isso é uma perda de energia tão grande, porque o designer é o cara que vai querer mudar aquilo. Aí quando ele precisar botar uma classe de CSS, precisar botar um estilo, quando ele precisar botar uma div no lugar, ele vai se sentir tão inseguro porque aquele troço que era só HTML virou programação, que ele vai pedir para você e você vai ter que fazer. Você vai ter que atender o que ele pediu. E aí você vai virar estagiário do designer. Quando o cara mudar um detalhe, você vai, em vez de programar escala, otimizar banco, otimizar query, fazer profiling do sistema, facilitar o processo de deploy, você vai estar colocando classe em HTML porque o designer não consegue, porque você complicou o template. Saca? Então, eu não gosto de ficar complicando o template. Na verdade, eu boto só as marcaçõezinhas do Django. Eu uso o mínimo de lógica possível. Eu prefiro até ter mais arquivos de template, se isso vai reduzir a quantidade de lógica que eu vou ter nos templates, para poder deixar o designer livre para fazer o que ele precisa. E aí eu crio estratégias para que o designer possa mexer no template, programar o HTML bonitinho, já no Django. Né? Então, ele pode fazer lá no HTML bacana, só que aí toda hora eu vou ter que ficar mexendo em static, eu vou ficar mexendo em consertar onde é que estão os assets e tal. Então eu gosto de dar essa flexibilidade pro cara. Então geralmente a minha estratégia é o seguinte, eu crio uma app, que é a App Designer, e nessa app eu crio uma URL genérica, onde o cara bota ali /designer, ele bota o nome do template, e aí aparece o template do Django para ele, sacou? Então é uma coisa que nunca vai para produção, é só em desenvolvimento, e pô, são 3, 4 linhas de código, vai resolver isso, só para o designer ver o HTML que ele fez. E aí, em vez de ele trabalhar o HTML no editor dele, o HTML puro, e botar lá no navegador, ele está trabalhando no HTML do Django, né, bacana, já com load static em cima, com as coisinhas bacanas ali, usando os assets, o Django servindo os assets, e aí ele vai pro browser, fica dando refresh naquela página que ele criou. Então quando ele cria um arquivo novo lá no Django, para experimentar o que ele quiser, ele já vai poder ver imediatamente, instantaneamente, sem fazer reload de nada, já colocando ali no navegador, porque tem o espaço de experimentação dele dentro do projeto, sabe? Essa é uma app que eu nunca boto em produção, ela fica separadinha e eu configuro só para o designer, para ele poder trabalhar. E funciona super bem, saca? Você solta o designer para programar, então eu não vejo absolutamente nada de HTML, eu estou preocupado com a lógica, estou preocupado com as regras de negócio, preocupado com a escala do sistema, com os requisitos econômicos e conectados com o valor do cliente. E deixa o designer fazer o trabalho dele, que essa é a profissão dele. Uma coisa que eu já acho muito importante é a gente aprender a se observar trabalhando, saca? Quando eu era mais novo, eu não tinha tanta atenção comigo mesmo, assim, de ver, assim, eu fazia coisas que eram muito difíceis, e se eu parasse de fazer o que eu estava fazendo, para arrumar a casa, para organizar o processo de trabalho, para reduzir, né, dividir e conquistar, essa é uma coisa que é muito importante para a programação, que é, em vez de tentar fazer o Linux funcionar com o Django, funcionar com a Vue, e eu tô aprendendo tudo ao mesmo tempo, não, calma aí, deixa aqui fazer o Django funcionar na minha máquina, deixa eu fazer o Linux funcionar sozinho, deixa eu fazer a Vue funcionar sozinho, deixa eu fazer o Python funcionar sozinho, e depois que eu fiz cada um deles funcionar em separado, aí eu começo a conectar as partes para trabalhar na relação de cada coisa. Então, eu fui ficando cada vez mais sensível para a dificuldade do que eu estou fazendo, né? E aí vem a minha máxima de se está difícil, está errado, e eu olho muito isso, sabe? Quando eu vejo que eu tô toda hora dando refresh, uma coisa bizarra que acontece isso, eu fico brincando com todo mundo, né, nos dojos, que a gente programa, escreve o código, roda, não dá o resultado que a gente quer, dá um erro. E aí sabe o que a gente faz? A gente volta pro código para tentar encontrar onde é que tá o erro. A gente nem para ler o traceback, cara. A gente nem para olhar o erro, no detalhe, assim, deu erro em qual linha, deu erro em que arquivo. A gente já assume que sabe onde deu erro, e aí vai lá pro código tentar adivinhar onde estava. Quando a evidência física do que está rolando está lá no erro. Então olhar os erros, analisar os erros, instrumentalizar o sistema para você ver os erros é fundamental para você ter pouco trabalho. Porque afinal o erro está te mostrando o que está com problema, sacou? E aí a partir daquilo ali você começa a entender onde está acontecendo o problema e vai fazendo o backward planning, vai tratando, né, daqui para trás, né, de trás para frente, até encontrar a origem da falha e corrigir a falha que você tem que o erro avisou para você que está acontecendo, saca? Então,
tem que relaxar um pouco e se respeitar enquanto programador, enquanto ser humano, na verdade, de que, cara, você é um ser humano, a gente falha, a gente erra, então a gente não pode ficar insistindo no difícil, dando burro em ponta de faca, sacou? Tem formas mais fáceis, a tecnologia é para isso. A tecnologia é para facilitar a nossa vida, então vamos usar a tecnologia para produzir tecnologia. Refatorar é lavar louça. Isso aí não tem... resume para mim o que é refatorar, saca? Quando eu morava sozinho, eu ia empilhando as louças, saca? Ia empilhando até acabar, e aí quando acabava eu lavava a louça? Não. Eu pedia delivery, porque aí já vinha bonitinho, comia pizza com a mão, fazia essas coisas, né? Então é uma coisa bem de estudante mesmo, assim, de preguiça absurda, né? E hoje eu entendo, assim, não porque se eu não fizer também eu me lembro da esporra, mas hoje eu entendo que lavar a louça no final da refeição, ela é parte do processo, sacou? Então você faz o setup, né, input, processamento e output, né? Então qual é o estado inicial e qual é o estado final que você quer para o seu trabalho, saca? E eu gosto de fazer isso, inclusive, com código, para não deixar as coisas por fazer, não deixar código quebrado, não deixar coisa para amanhã, sabe? Eu tento sempre ter um estado estável no meu dia, e aí eu trabalho alguma coisa e termino num outro estado estável, onde eu vou estar pronto para fazer qualquer outra coisa. Eu não vou ter dívida, nem comigo, nem com código, nem com projeto, nem com cliente. E isso eu faço de tudo. Isso eu falo de como eu abordo a programação, como eu organizo as minhas atividades, como eu organizo a minha empresa, como eu organizo meus projetos, como eu me organizo para ir em evento, sempre olhando assim o estado, para não deixar as coisas pendentes. E aí quando você entende que tem processos que são caros, porque lavar louça é custo, é um preço que você paga por ter usado a louça, sacou? Então você tem que começar a olhar formas de fazer aquilo acontecer de uma maneira mais simples. Então, a base para mim, por exemplo, na metáfora do lavar a louça, é não empilhar prato sujo. Né? É tirar o excesso de comida antes de botar para lavar, porque aí eu vou ter menos trabalho na hora de realmente lavar, não vai engrossar a sujeira e tudo mais. Isso tem tudo a ver com código, absolutamente tudo. A metáfora mais perfeita que tem com código é essa aí. Porque o código, cara, não basta funcionar, tem que estar pronto para melhorar, tem que estar pronto para mudar, para evoluir, sacou? Então a gente precisa deixar o código num estágio, e é óbvio que eu não estou falando aqui para você polir o código, para você ficar enfeitando o pavão, não é isso. O que eu estou falando é que você não vai tomar decisão em cima de beleza, de estética puramente. Você vai tomar decisão em cima de utilidade primeiro. Então você vai olhar, calma aí, eu vou extrair isso aqui, encapsular isso aqui, por quê? Porque vai ficar mais fácil lidar com isso, porque vai reduzir a superfície de contato, porque tem vários códigos usando essa funcionalidade. Então se eu encapsular isso numa função, como a gente fez, por exemplo, com o envio de e-mail, significa que agora esses vários lugares eu posso usar do mesmo código, saca? E eu reduzo a complexidade do meu sistema, entendeu? E a refatoração te ajuda nisso, a arrumar a casa, a organizar as coisas para que o próximo programador consiga facilmente te apoiar, para que as pessoas não se percam e fiquem perguntando que cacete esse código está fazendo, para que tenha menos área de contato entre as partes do sistema. Então tudo isso é facilidade, tudo isso vai te facilitar, vai ajudar você a se organizar, para você se comportar como chefe de cozinha, para você conseguir fazer o trabalho mais eficaz. Então por isso é importante saber quando é que está bom bastante. Quando é que está bom bastante de complexidade na feature, quando é que está bom bastante de escala do sistema, quando é que está bom bastante do banco de dados. Né? Em vez de fazer as coisas ideais, vamos fazer as coisas reais. Em vez de ser idealistas, vamos ser idealistas. Né? Pessoas que têm ideais, que aspiram coisas melhores, mas que não perdem o olhar da realidade, que não perdem o olhar do que é possível ser feito, do que precisa ser feito. Porque recurso é sempre escasso. O tempo é extremamente escasso, a energia é extremamente escassa e as necessidades são muitas. Então a gente tem que priorizar as coisas. Então não adianta também ficar fazendo a coisa, eu quero fazer um código que é uma obra de arte, uma peça de arte que ninguém nunca vai vai dar uma crítica nessa peça de arte. Não funciona. Faz isso no seu tempo livre, faz isso como exercício intelectual. Eu faço isso quando eu estou brincando com programação, ficar pulindo para ver as formas de expressão que eu consigo do código. Mas no trabalho, eu sou pragmático, eu sou foco na eficácia, eu quero que a coisa funcione acima de tudo e eu quero organizar para facilitar a manutenção do projeto, a manutenção do sistema, a evolução do sistema. Então eu estou sempre de olho no que é bom o bastante, em vez de fazer o que é perfeito, o que é ideal, o que é o melhor dos mundos. E eu acho que o Python e o Django trazem isso pra gente. Eles têm um pouco disso na sua origem, saca? O que é bom bastante? De resolver os problemas pra gente poder
realmente estender a nossa capacidade. Automation. Finalmente, nesse módulo, a gente conseguiu atender as expectativas da galera e falar bastante de teste. Eu planejei esse módulo, originalmente, eu não ia falar tanto de teste, mas aí eu comecei a olhar tudo que facilitava a minha vida em relação ao trabalho profissional de programar, a abordagem de resolver problemas, de ter habilidade de me adaptar, de dar rápida resposta aos clientes. E cara, teste é uma técnica fundamental nisso. Assim, o que está na minha caixa de ferramenta 100% do tempo, saca? Eu não consigo programar sem teste. E não consigo, não é porque eu não consigo pegar e sair programando. Consigo pegar e sair programando, não é um problema. Mas é que eu sei, já está claro para mim, que vai ser mais caro fazer sem teste. Que vai ser mais caro, que vai custar mais para o cliente, que vai custar mais energia, que vai custar mais tempo, que eu vou perder tempo debugando as coisas, que eu vou ficar fuçando o código para tentar entender o que está dando errado e, principalmente, que eu vou esquecer alguns casos que eu não vou ter expresso no teste e aí na hora que o cliente for usar vai dar problema, saca? Tudo isso eu considero como vazamento no processo de programação, no processo de desenvolvimento de software. E eu tenho que fechar esses vazamentos porque é muito desperdício que rola, saca? Então, grande parte do valor da alavancagem que a gente ganha em desenvolvimento de software é eliminar os desperdícios que são tão abundantes na nossa área. E teste é essencial. TDD, por exemplo, cara, que é Test Driven Development, desenvolvimento guiado por teste, é uma técnica incrível, incrível, que foi inspirada exatamente na questão da arte marcial, né, de você fazer, a forma que você faz é importante, né, o movimento que você faz é importante. Então, você escreve, você pega uma ideia, você tem um problema, tem uma ideia, você escreve um teste para validar essa sua ideia, sempre uma coisa mais simples, reduz o escopo, né, faz o movimento mais simples possível, e aí faz esse teste falhar na sua frente, assim, você perde o medo de errar, você cultua o erro, saca? Não, deixa errar, eu quero ver o erro acontecer na minha frente. E aí você erra, e quando você erra, você passa a ter evidências concretas do que precisa ser feito. Aí você faz o teste passar, você estabiliza o código. E aí você estabilizou o código, legal, significa que agora, para aquele caso, você cumpriu o seu papel. Aí você entra no ciclo do vermelho, verde refactora, que é Red, Green, Refactor. O vermelho é o teste falhando, tem um problema na sua frente, concreto. O verde é quando você faz ele passar, e aí você refatora, que ou você vai melhorar o código que você escreveu, ou você vai aprimorar o teste. E o bacana é você cultivar também uma segurada de onda na ansiedade, porque quando a gente vê um problema, a gente já sabe como resolver. Vou fazer assim, vou fazer assado, e a gente já quer sair fazendo. E a gente vai meio que fala, mas não consegue escutar. Não consegue escutar o problema. Não consegue escutar a necessidade real das coisas, sabe? A gente escuta a nossa cabeça, mas não escuta o mundo. Então, o teste me ajuda nisso, me ajuda a ter menos ansiedade para programar, a ter uma abordagem mais fácil de resolver o problema. E esse processo que eu evidenciei bastante, que eu incentivo bastante você a fazer, de escrever mais de um teste, né? Escrever 3 ou mais testes, né? Então, 1 é pouco, 2 é ok, 3 é essencial, né? Porque você sai do verdadeiro e falso, você sai de um puro branch no if e você começa a entrar numa seara onde você tem uma curva, né? Você tem 3 pontos, você faz uma curva, não é só uma linha reta entre o teste e a solução. E a curva, quanto mais complexo é o que você está querendo resolver, quanto mais detalhada essa curva vai ser, saca? Então, eu acho que isso facilita muito você fazer o mínimo necessário, fazer o que é bom bastante. Além disso, tem outras formas, né? Quando a gente fala de teste, a gente tem o TDD, aí tem BDD, aí tem teste unitário, teste funcional, teste de aceitação, teste de carga, tem fixture test, tem um monte de tipo de teste, saca? E todos eles são formas diferentes da mesma coisa. Isso que é importante a gente ter em mente, entendeu? O BDD, por exemplo, que é Behavior Driven Development, ele foca em você expressar um comportamento do sistema. Ele sobe um pouco o nível e ele olha mais assim, como se fosse um teste onde você expressa ele em função do usuário, do uso que o usuário vai ter do sistema. E é super útil, é super bacana para você poder cobrir o processo, por exemplo, de navegação de uma interface complexa, para você garantir que está tudo funcionando,
ou para ter a perspectiva de requisitos e tal. Quando eu botei lá o cenário que eu descrevi da Pramorena, que tem dado que um visitante visita, quando ele faz alguma coisa, então alguma coisa acontece. Esse modelinho é um modelinho muito usado no BDD, onde você descreve uma história do usuário, né? Isso é a história do usuário, e onde o usuário vai ter um contexto, né? Dado que vai ter um cenário inicial, então ele vai fazer alguma coisa, vai ter uma ação e vai ter um resultado, uma expectativa de algo vai acontecer. E aí você mapeia isso do seu sistema com a visão, o olhar do seu usuário e você casa esse cenário literalmente com testes que você programa. Mas essa visão de olhar de fora o sistema com a visão do usuário não é só para o BDD. Eu faço isso com o TDD. Quando eu faço, por exemplo, um teste funcional, a gente fez isso, um teste funcional do nosso código, né? Fez o usuário acessar uma URL e verificar que um monte de coisa acontece. Eu fiz um teste de caixa preta, né? Então, o Django todo, as views, são uma caixa preta ali. Eu estou fazendo uma request e aí tem uma resposta e analiso essa resposta se tudo aconteceu ali no meio certinho. Mas eu não me preocupo em saber a unidade da view mesmo, se a view recebe parâmetro, não recebe, tudo mais. Eu não me preocupo se a view está retornando uma resposta. Eu estou olhando de fora a fora, saca? Como se o meu sistema fosse uma caixa preta. E isso é um tipo útil, é o que eu chamo de granularidade do teste. O quão granular um teste é. Né? Então, o funcional eu vejo muito de fora. Até chegar no teste unitário, por exemplo, ali que a gente poderia fazer com um envio de e-mail. Eu poderia, se eu usar esse envio de e-mail em um monte de lugares, eu vou tirar ele desse teste funcional e colocar ele num teste unitário, onde eu chamo aquela função com parâmetros e verifico se ela se comporta de acordo, sabe? E isso que é o teste de unidade, né? Onde eu separo, divido e conquisto, eu separo as partes do sistema para pegar as partes menores e validar que elas estão funcionando. Só que eu não vou entrar numa neurose também de fazer teste unitário de todos os pontos, todas as funções, todas as classes, todas as coisas. Não é para isso que serve o teste, saca? Eu vou fazer o teste unitário em função eu não vou olhar as partes em si, eu vou olhar o todo e aí eu vou ver onde tem handoff, onde tem conexão entre as partes do meu sistema. Né? Então, para eu enviar o e-mail, então em algum lugar alguém chama a função de envio e-mail. Então tem vários lugares que são cruciais em que existem conexões, interfaces. Né? E nessas interfaces é que eu vou olhar o teste. Né? E principalmente quando eu estiver fazendo abstrações, criando abstrações de código. Então tem um código que está espalhado em um monte de lugar, tem um monte de lugar se repetindo, então eu vou criar uma abstração para centralizar esse código num lugar só, aí eu testo unitariamente essa abstração e a partir daí eu posso tranquilamente usar essa abstração testada em vários lugares sem ter que testar essa abstração. Então eu criei uma caixinha preta. Quando eu coloquei a abstração e coloquei o teste, eu acabei de criar uma caixa preta que eu posso usar em qualquer lugar sem preocupar se ela funciona. Eu assumo que ela funciona porque eu sei que a abstração está testada. Então é para isso que serve o teste, essa é a abordagem principal e da essência do teste. Né? É muito importante olhar isso. O teste influencia o seu design. A gente, quando fez a primeira view, a view lá da home, a gente fez uma abordagem de teste de regressão. A gente fez a view, fez o código, depois a gente colocou o teste para garantir que está funcionando. Tem muita gente que prefere essa abordagem, que gosta dessa abordagem de escrever o código primeiro e testar depois. Isso tem a sua utilidade, mas eu prefiro escrever o teste primeiro e o código depois. Porque o teste é mais do que verificação. O teste, ele é também uma estratégia, uma técnica para você, que influencia o seu design de código, que na verdade vai te conduzir pelo processo de fazer somente o necessário. Então eu acho que o teste primeiro, né, fazer o test first, tem muita conexão, muita relação com a eficácia. Né? Quando você está começando com teste, eu acho o TDD mais importante ainda, porque vai influenciar muito a sua forma de pensar sobre teste. Agora, quando você já está mais acostumado, está mais tranquilo, eu acho que você já pensa tão mais naturalmente no teste que você nem sente o peso do custo de escrever o teste primeiro. Então eu acho que essa preocupação com o design do código ela é muito saudável. Não, de novo, não para ser uma questão de polimento do código. Tem essa questão toda da arte, da estética e tal, mas eu estou falando mais de sustentabilidade, sabe? Que esse é o tema desse módulo. Sustentabilidade do código, sustentabilidade do projeto, que é o que você precisa fazer para fazer o que precisa ser feito, sem fazer em excesso, sem pecar pelo excesso.
atendendo bem, respondendo o seu cliente com bastante eficácia e mais importante, mantendo a coisa saudável para o que vem ainda, né, para o futuro. Manutenção barata, adaptabilidade do código e leveza da sua cabeça. Porque se você também está fazendo uma coisa que é extremamente estressante, e eu pelo menos sou assim, eu faço alguma coisa que é muito estressante, eu faço. Às vezes eu passo ali 12 horas trabalhando, mas aí depois eu vou passar 12 horas meio que engoiabado, que é o termo que a gente usa, eu e meu irmão a gente usa esse termo, que é sem entender muito bem, as pessoas falam com você e você não processa essa coisa, você está meio de ressaca de ter trabalhado com tanta intensidade. Então, intensidade é uma coisa importante, mas consistência é igualmente importante. Então acho que isso é bacana para ter em mente, e o teste ajuda isso. Você consegue intensidade de fluxo, em vez de ser intensidade de esforço, né? Você está em intensidade de fluxo e consistência de execução. Você está ali fazendo paulatinamente, pé ante pé, na sequência, fazendo seus testes bonitinhos, as coisas funcionam bacana. Então acho que é muito importante, muito importante, pelo menos você dominar a técnica do TDD. Saca? Dominar a técnica. Se você vai usar ou não no dia a dia, bom, é uma ferramenta que está na sua caixa de ferramentas, sacou? Mas não vai ser porque você não domina a técnica. Você domina a técnica e aí você vai decidir qual é a sua estratégia de design e cada questão vai ser uma questão, cada cenário vai ser um cenário. E junto disso tem o Baby Steps, que é fantástico, eu acho que é a forma que a gente aprende, é a forma que a gente faz qualquer coisa, pé ante pé. A gente aprendeu a falar errando, né, experimentando, a gente aprendeu a andar caindo, a gente aprende a programar testando. Então eu acho que é uma ferramenta de aprendizagem sobre o comportamento do código, saca? Eu acho que é muito importante cuidar um pouquinho da ansiedade, saca? De quer fazer funcionar, quer fazer logo o sistema rápido, quero ver o sucesso. Não vai rolar. Você vai chegar lá, mas curte o processo, curte a jornada. Toda jornada longa acontece um passo depois do outro, né? Então é muito importante você ter isso em mente, que chegar lá é a consequência de todas as decisões e ações que você foi acumulando ao longo do tempo. Make it work, make it right, make it fast. Isso é um mantra que tem muita relação com o teste, tem muita relação com as minhas estratégias de abordar a programação. Significa basicamente, faz funcionar primeiro, não se preocupa, faz do jeito que dá, do jeito que você consegue, se expressa e estabiliza o mais rápido possível, faz funcionar. Depois, revisita aquele código fazendo direito. Isso vale para você ou refatorar, ou fazer novamente, não tem problema, mas fez funcionar, faz direito. A partir do fazer direito, se você precisar, somente se precisar, se você conseguir medir o desempenho do sistema, ou medir a demanda do usuário, ou medir quantos hits está vindo no banco, medir qual é a necessidade de escala do seu sistema, aí você faz ficar rápido. Né? Então, otimização precoce ela é um inimigo da eficácia. E finalmente, fluxo é mais relevante do que velocidade. Isso bate direto com o nosso mindset do início das nossas conversas, porque a gente está muito mal acostumado, assim, está doutrinado, acho que essa é a palavra certa, a gente está doutrinado a tentar fazer as coisas rápidas, a ser eficiente, e acha que eficiência é velocidade. Né? E na verdade não é. A eficiência ela tem uma relação de tempo com recurso. Então, não adianta você fazer rápido e isso gerar um retrabalho enorme ao longo do tempo, isso gerar um monte de outros problemas futuros. Você tem que trabalhar sempre com esse entendimento de que o fluxo é que vai te levar para o progresso. Né? O fluxo de trabalho, o fluxo de execução, o fluxo de confiança no que você está fazendo. Então é muito importante, quando você olha a eficácia, é você olhar para a consistência, olhar que, partir do princípio que você não vai fazer aquilo uma vez só, saca? Sendo aquilo não vai acontecer só um dia, você vai trabalhar todo dia, você vai trabalhar várias horas por dia, você vai trabalhar vários meses por ano, você vai trabalhar vários anos da sua vida. Então, quando você coloca em perspectiva o que você está fazendo e sai desse negócio de urgência, dessa correria que não tem muito argumento tangível tô na correria porque vai alguma coisa acontecer de fato. Não, geralmente é uma coisa baseada em medo. Então, olha para o fluxo, cuida do fluxo e trabalha o seu fluxo, melhoria contínua, sabe? Melhoria do processo de trabalho, melhoria do código, melhoria de entrega, melhoria de cada etapa, dos testes, de cada etapa que você está fazendo, para você realmente ser eficaz. E Automation entra como uma alavanca, porque você é alçado para outro nível. Você consegue se relacionar com o trabalho de outra forma, porque você tem confiança que
não interessa o tamanho do progresso que você faça. Como você está bem organizado e está com tudo automatizado, você não está repetindo muitas coisas, qualquer progresso que você fizer realmente é um progresso consistente, é uma coisa que realmente te leva para frente, te leva adiante, te leva para onde você precisa ir. Quando a gente está trabalhando com teste, os cenários são contexto, né? Então, quando você está fazendo ali um cenário de teste, um test case, você não está simplesmente agrupando os métodos de teste. Não, você está, na verdade, colocando junto ali todos os testes que fazem parte do mesmo contexto. E eu gosto de evidenciar isso porque eu vejo assim, muita gente presa em um cenário por, sei lá, por módulo, um cenário por view, um cenário por model, um cenário por qualquer coisa, e não é isso. O que define quantos cenários você vai ter são as variações do contexto, né? Então, eu faço quantos cenários eu precisar. Às vezes tem uma view que tem, sei lá, uns 4, 5 cenários, sacou? Depende do que é que eu estou fazendo. Eu não misturo testes de cenários diferentes, testes de contextos diferentes. Eu não economizo em test case, porque isso vai me ajudar a tornar o código cada vez mais sustentável, cada vez mais enxuto e o mais importante, um sintoma aí para você que vai começar a desenvolver com teste e pode começar a perceber algumas coisas. Quando você não respeita, e a gente fez isso no nosso código, teve o cenário do envio de e-mail, do post válido, que a gente tinha que enviar e-mail. E aí, no teste em si, nos asserts que a gente escreveu lá, a gente tinha que capturar o e-mail do contexto. Saca? Lá do inbox, do outbox. Então a gente botava assim, no início do assert, a gente preparava o contexto dele, que era, e-mail é igual, aí tinha que pegar o primeiro e-mail lá da caixa de saída. Então, para então fazer o assert de fato. Isso é um sintoma. Quando eu tenho código preparatório dentro do meu assert, do meu teste, é um sintoma de que eu não estou com o contexto necessário para aquele assert. Então, tanto que quando a gente fez a refatoração, extraiu os testes de e-mail para dentro de um cenário próprio dele, a gente não se preocupou com response, e aí quando foi lá no e-mail, a gente usou o e-mail como sendo o ponto de entrada do contexto, botando self.email igual ao e-mail da caixa de saída lá. Então aí a gente pegou todos os nossos asserts e enxugou todos eles. Exatamente porque a gente adequou o contexto. O contexto ficou mais expressivo para aqueles testes. Então não se preocupe em fazer tudo num test case só, na verdade nem faça isso. Foco no contexto. O ideal é que o seu teste tenha apenas o assert. Esse é o ideal. Não é uma regra, é um princípio, você tem que buscar, né? É uma coisa para você se inspirar. Vai ficar sempre de olho que o ideal é que o seu assert tenha apenas, né? O seu teste tenha apenas o assert correspondente. Pronto é quando está no ar. Nesse módulo, a gente viu algumas coisas muito importantes que eu preciso evidenciar, porque eu não sei se ficou muito claro. A primeira delas é que é a arquitetura que escala. Então, se você observar, a gente está trabalhando com Django, né? Com Django, Python, o Heroku aqui em cima, aí tem a internet toda e tal. E a gente falou, quando chegou na parte dos arquivos estáticos, a gente começa a ver que existem outras formas de servir os arquivos estáticos. E o motivo tem a ver com arquitetura, tem a ver com a performance de cada parte, né? E eu gosto muito do exemplo dos arquivos estáticos porque quando você entende isso, meio que explode a cabeça, você entende que cada parte, cada componente tem uma especialidade. Então no caso dos arquivos estáticos, toda requisição vai retornar a mesma resposta. Então não tem nenhuma mudança, é estático. Com isso, basta para mim focar em alguma forma de servir esses arquivos, essa resposta, que seja uma forma realmente rápida, porque não tem que tomar decisão. Dado uma requisição, a resposta é um mapeamento direto, saca, entre um e outro. Já quando a gente olha para o Django e olha para o nosso processo, por exemplo, enviar um e-mail, que é receber a inscrição do cara, cada inscrição vai gerar uma resposta diferente, vai gerar um envio de e-mail diferente, vai gerar uma questão diferente. Então, é dinâmico. Se eu tivesse que fazer uma abordagem estática para enviar, para fazer a inscrição, eu teria que ter análise combinatória de todos os possíveis inputs no formulário. Quer dizer, não é sustentável, não escala. Então eu preciso abrir mão da velocidade de servir um arquivo estático para trabalhar com a velocidade um pouco mais lenta, de processar, tomar decisão em código usando um framework qualquer, e aqui eu não estou falando só de Python e Django, estou falando de qualquer framework, e a partir daí você toma decisões, você escreve menos, tem um menor código, um menor componente
para servir uma quantidade infinita de requisições com aquele propósito de realizar aquela tarefa de inscrição. Então, essa questão entre o específico e o genérico, esse trabalho entre específico e genérico, ele é muito importante ter em mente porque ele vai influenciar como você organiza o seu projeto. E aí, quando você começa a crescer, começa a receber muitas requisições, começa a ficar relevante você fazer economia de escala. E é exatamente isso, ao invés de eu servir os arquivos estáticos dentro do Django, ou seja, eu estou usando recursos do Django para servir arquivos que não mudam, requisições que não mudam. Então eu estou usando uma ferramenta dinâmica para servir recursos estáticos. Isso é ineficiente, né? Então depois que eu já atingi a eficácia de trabalhar com pouco código, eu posso trabalhar em termos de escala, quando eu busco a escala do Make It Fast, aí eu posso trabalhar com eficiência, onde eu pego um especialista, que é a Amazon, por exemplo, e aí faço a Amazon servir os arquivos estáticos, tirando, né, esses recursos do Django para que o Django possa responder mais requisições dinâmicas. Então essa visão é muito importante quando você pensa em botar no ar, quando você faz a arquitetura do seu projeto. E para isso é importante a gente pensar em rede também, porque a web, ela não é o que você programa, sabe? Quando você fala assim, o meu sistema web, ele não é o código que você produz. O seu código é um pedaço do sistema. O sistema é mais coisa, o sistema pode estar em rede na internet, sacou? Então você pode estar usando recursos da Amazon, recursos do SendGrid para enviar e-mail, recursos de outros servidores, banco de dados remoto. Então está tudo organizado em rede, você não tem mais um monolito principal, um bloco sólido que é o seu sistema que você instala na máquina do seu usuário para o usuário usar. Não, está em rede, é web. Então com isso tem que pensar em rede, tem que pensar, o 12 Factors ajuda isso, você separar os componentes e você pensar o que é melhor para cada pedaço, e aí você vai ter que trabalhar a gestão dessa arquitetura. Porque também não adianta eu fazer um sistema para 10 usuários, para 100 usuários, para 1000 usuários, que é totalmente separado e usa um monte de recursos na internet. Não, a sua decisão de escala é um balanço entre a demanda, né, do seu sistema, que o seu sistema vai ter que atender, e um balanço também do efeito econômico, porque quanto mais partes móveis eu tenho que administrar, mais caro é a gestão, mais trabalho você tem de manutenção daquilo, de verificação que tudo está saudável, está bacana. Então esse é o trabalho que a gente tem que fazer o tempo inteiro. E aí quando entra nessa visão de sustentabilidade, eu gosto de falar da feature dormente. Muita gente prefere trabalhar com branch, né, fazendo um ramo. Eu tenho então o principal do meu projeto lá no controle de versão no Git, e eu faço um ramo para definir, para criar uma nova feature do sistema. E aí eu vou e fico um tempão trabalhando nesse ramo para depois ter que entregar o ramo. Eu não gosto disso, eu faço um pouco isso. Eu uso ramos do Git, né, eu faço esses branches, mas eles não duram um dia, não duram 2 dias, sabe? A questão é que quando eu estou trabalhando em equipe, eu tento trabalhar todo mundo no master. E aí todo mundo usa feature dormente, porque evita o custo de integração. Porque é uma ilusão achar que você vai fazer um branch e não vai dar merda na hora de você fazer o merge, entendeu? Na hora de você juntar, trazer de volta aquele código pro codebase principal. Tanto ainda mais se passar o tempo, então, cada dia, cada hora, quando você está trabalhando com a equipe, cada minuto que você trabalha num branch sem trabalhar no trunk, cara, é um minuto que você está trabalhando, que você vai estar aumentando o seu custo de integração, sabe? Então, quando a gente fala de integração contínua, é reduzir essas bifurcações. Começa aqui, faz e volta, começa aqui, faz e volta. Então, no máximo, se você realmente precisa trabalhar num branch, não passa um dia com o seu branch vivo, sabe? O seu final do dia, mesmo que não esteja com a feature pronta, acabou o dia, integra de volta para o dia seguinte você continuar, porque as pessoas vão evoluir o código, vão integrar o código, e aí você vai ter um puta trabalho depois de ter que integrar o cara de novo. Então, feature dormente é uma das técnicas, tem várias, para você fazer uma feature que não está disponível para o usuário, mas que já está ali no seu sistema, já está ali testada, já está ali, já é parte do organismo, saca? Então isso é importante, é uma técnica que eu acho muito valiosa e a gente usou ela durante o desenvolvimento de toda a nossa página de inscrição. Estava lá funcionando, mas não estava disponível. Isso pode proteger, por exemplo, já que é uma coisa que você não quer correr o risco de um bot achar ou de usuário aparecer lá por engano, você pode colocar um middleware, pode botar uma senha, dizer que só o admin, que estiver logado como admin, tem acesso àquela página, enfim. Tem formas e formas de fazer feature branch. Eu acho que a complexidade da forma que você vai fazer vai estar em função do quanto tempo ela vai ficar dormente, né? E o objetivo é sempre entregar rápido. Então a gente trabalha e entrega o tempo inteiro.
E aí entra a importância da integração contínua, porque a integração contínua ela não é a entrega contínua. Então a gente tem duas coisas, entregar continuamente e integrar continuamente. O integrar continuamente é isso, de você estar sempre trazendo o seu código para dentro do organismo. Né? Qualquer coisa nova que está instável, você trabalha focado para amadurecer aquilo rápido e traz ele para o organismo sem quebrar o código, sem dar erro, nem nada disso. E aí é muito útil, eu gosto muito de usar o Travis e usar o Landscape para manter uma visão da qualidade. Né? E manter-se público a informação de que o código está passando, está quebrado ou está estável, saca? Então, eu acho que são ferramentas muito úteis. Eu uso o PyCharm e dá para configurar ele com várias coisas e tem os linters, né? Que é lint, L-I-N-T, que é o processo de você inspecionar o código procurando onde é que tem coisas para melhorar, coisas que não estão ou respeitando um estilo ou com anti-padrões, né? Anti-patterns bem conhecidos, né? Que são coisas que a gente tem que evitar no nosso código. E o PyCharm você configura ele para isso. Mas eu acho que é importante ter uma visão meio que oficial da equipe, uma visão pública para todos os membros da equipe da qualidade do código, da evolução da qualidade do código e da estabilidade do código. E aí tem a regra, né, que o cara botou um código lá. O bom de você ter, por exemplo, o Travis rodando os seus testes é que o cara botou um código em produção. Em produção não, mas botou o código no trunk. E aí no trunk o teste não passou, cara, fica vermelho na hora, o cara recebe um e-mail dizendo que o que ele botou lá quebrou. E aí a primeira coisa que tem que fazer é reverter o que ele fez. Não tem essa de vou consertar, não, reverte. Não me interessa, reverte, bota lá git reverte, e aí bota qual o commit que quebrou, volta aquele cara, e aí desfaz a mudança, comita, manda de novo, beleza, o trunk está estável. O trunk não pode ficar instável em momento nenhum. E aí a partir daí você vai fazer de fato o ajuste. E aí você vai corrigir o problema e vai fazer o merge de novo e vai colocar o cara no trunk de volta. Mas o primeiro passo é, quebrou, reverte, volta para o estável, sacou? Não fica nessa de ir instável por um monte de tempo enquanto você conserta. Mesmo que seja simples, a regra do jogo é reverte. É possível até configurar para reverter automaticamente o commit se o Travis não passar e tal. Aí a sofisticação do seu sistema de integração contínua fica a critério da sua política da equipe e de como é que você trabalha. Mas de qualquer maneira, é muito importante colocar essas ferramentas de integração contínua para você poder trabalhar com cada vez mais leveza. E o deploy frequente é isso, você faz o rápido, faz o mínimo, enxuga o escopo das coisas. Então a gente fez vários deploys interessantes, né, de feature dormente. Fez o deploy da formulário exibido, do HTML puro, fez o deploy do HTML bonitinho, depois teve o formulário, teve o deploy do primeiro submit, dizendo que já estava enviando e-mail, depois com a mensagem de você pode, cada etapa de evolução concreta no seu código merece um deploy para você realmente ver que a coisa está funcionando, que está tudo bacana. Né? E é muito bom você tratar o cliente não como um espectador de teatro, saca? Que eu acho que isso é muito nocivo pro projeto, porque você vai no teatro, tá tudo já pronto, tudo preparado, e o cara vê o espetáculo, que já foi preparado. Não vê os erros de gravação, não vê o suor, não vê a coreografia que deu errada, as evoluções, não vê nada disso. E a gente tem essa cultura do marketing, que é uma cultura, não é nem do marketing, é da propaganda, né? Porque marketing é você levar alguma coisa ao mercado, mas a propaganda, que é para você convencer alguém de alguma coisa, não combina com design, não combina com software. Porque no final das contas, o software está sempre inacabado, está sempre algo por fazer. Então tem que tratar o cliente como parte do processo de desenvolvimento. E não como um cara que você vai lá apresentar um show, olha como é que ficou lindo, como é que ficou pronto. Não é assim que a gente faz software, não é assim que software é produzido, saca? Então não adianta usar essa estratégia espetaculosa para fazer software. Então é bom usar entrega frequente para mostrar para o cara qualquer progresso. Qualquer pequeno progresso. Trata o seu cliente como um membro íntimo da sua equipe, que vai visualizar erro, vai visualizar sucesso, vai ter cada vez mais confiança na transparência que você tem com ele e cada vez mais confiança no seu trabalho, porque você tem ritmo, tem ciclo de entrega, e aí ele não vai ficar preocupado em querer garantir contratualmente que você faça tudo o que ele acha que precisa. Né? Então eu acho que tratar o cliente, trazer o cliente para perto, é isso. É tratar ele como parte integrante do time e não como um espectador distante que você tem que surpreender e fazer o uau para ele. Não, tem que trazer e falar assim, ó, isso aqui é assim, funciona assim, aí vai pedir uma coisa que vai faltar, você, não, beleza, vamos anotar aqui, vamos fazer, não sei. Então ele é parte do seu processo, ele não é só um consumidor. A arma secreta do Tony Stark. Nesse módulo, o que eu queria muito evidenciar para você
é que o todo é muito maior do que a soma das partes. Então, a visão que eu tenho, né, que eu gostaria de transmitir nesse módulo, é a visão de que, olha quanta coisa, a gente fez coisas simples, né, em termos de implementação, de feature e tal, mas olha quanto detalhe a gente passou, quantas sutilezas a gente foi evidenciando, o quanto do Django a gente conheceu, o quanto do Python, das técnicas, quanta coisa a gente viveu, a gente presenciou e aprendeu para fazer features simples, né? Então, a gente tocou basicamente em todo o ciclo do desenvolvimento do request response do Django, ver como é que as coisas funcionam, mexendo com teste, implementando, gerando valor para o cliente, mexendo com o Hero, configurando e-mail. Foi tanta coisa, e essas coisinhas assim, quando a gente olha separado, a gente às vezes não dá muito valor. Mas é muito legal ver que essa é a grande filosofia que eu encontro por trás do Python do Django, é isso que me chama muita atenção, que são pequenas coisas que juntas fazem muita coisa legal. Né? Então a gente escreveu tão pouco código, a gente escreveu uma view simplesinha, fez tudo muito básico, né? E fizemos coisas valiosas para o cliente, fizemos coisas importantes para o nosso processo de aprendizado. Então eu acho muito bacana esse entendimento de que o todo é muito maior do que a soma das partes. Né? A gente começar a apreciar esses detalhes, as entrelinhas das coisas. Porque daqui para frente a gente vai fazer um monte de feature nova, vai fazer um monte de coisa nova para poder agora passar por tudo que a gente tem que passar no Eventex. Mas agora a gente já sabe quais são as partes, a gente já entende a relação entre as coisas, a gente já fez um primeiro ciclo de ponta a ponta se relacionando com todas as partes da ferramenta. Então isso é bem legal. E aí mexe com a questão de que as partes do Django, elas têm alta coesão e baixo acoplamento. Quando a gente olha o ciclo de request response e vê quantas partezinhas do Django estão trabalhando em conjunto para que a gente possa escrever pouco código, isso também dá muita flexibilidade. Né? Então, nesse momento já dá para você ver que o pensamento que os tutoriais geralmente dão na internet é um pensamento de que você quer fazer alguma coisa? Então você faz isso aqui, faz a view, faz assim, faz assado. Na verdade, o Django não se resume a isso. Né? Ele se resume, ele na verdade é um fluxo inteiro com vários espacinhos para você poder intervir em cada etapa dele. Você controla o Django completamente se você quiser. Por quê? Porque apesar de estar extremamente coeso e parecer que tudo está ali naquele pedacinho na view ou fazer tudo daquele jeito, você na verdade passa por todo o projeto e todo o processo de requisição dele você pode intervir, fazendo middleware no request, middleware da view, trabalhando na resposta, criando bibliotecas Python sua para reduzir a quantidade de código que está na view. Então é tudo com muito baixo acoplamento. Você troca as partes, coloca coisas entre elas para ter o foco de cada vez programar menos, com mais expressividade, gerando mais valor, tendo menos trabalho, sabe? Então é a própria filosofia do Django na prática, porque o Django se compromete a fazer 80% das coisas que todo mundo precisa para que você faça os seus 20% sem obstáculos. Né? Então o foco em tirar o obstáculo da frente é o grande lance. E eu gosto disso porque ele faz isso com um apelo de design, né? Sem abrir mão de coisas importantes como segurança, por exemplo. Segurança é uma coisa muito séria no Django, assim, toda a política de segurança. Se você analisar, estudar como é que está a parte com secret key, quais são as senhas, como é que ele gerencia o código da senha, o que ele usa, como é que o framework trabalha com a evolução das criptografias, como é que trabalha com sanitização de input para evitar já por padrão SQL injection, evitar as cross-site request forgery que a gente viu no formulário. Quer dizer, tudo isso que é exigência de segurança se encaixa tranquilamente, sutilmente, com um design bem resolvidinho no Django, sem grande alarde, sem passar para você, o usuário do Django, o programador que está desenvolvendo alguma coisa, o custo de gerenciar, né, de ter alguma coisa segura. Porque geralmente assim, segurança, você pensa logo num banco, né? Então 30 caras armados na porta, tanque de guerra, não sei o que, o custo desse negócio. Né? O Django não transfere esse custo para você. Você simplesmente usa o Django e ele já encaixa essas partes todas de segurança no seu próprio fluxo natural. Né? Isso é muito relevante, porque é difícil trabalhar com segurança. Não é à toa que tem pessoas que são devotadas, especializadas nisso. Né? Eu tenho um grande amigo que é especialista em segurança cara, é muito surreal quando você começa a conversar com alguém. Acho que eu tenho um podcast lá no curtocircuito.cc
é um site onde tem o Curto Circuito Podcast. Tá meio desatualizado, mas tem uma parte lá, tem um podcast que eu falo de segurança, que é muito legal. Vale a pena ouvir e ver o tamanho do problema quando o assunto é segurança. E é isso, para mim, quando eu vejo a seriedade da galera do Django trabalhar com segurança, a própria política de como é que eles fazem as releases e como é que eles transmitem, né, faz o backporting das ferramentas de segurança para as versões antigas do Django, para que pessoas que não podem atualizar a versão não fiquem vulneráveis a isso, pois isso é muito bacana, e pensar que essa galera toda é voluntária traz o respeito lá para cima, né? Muito legal. E foi legal a gente ver também como é que é importante a gente trabalhar bem com as camadas de abstração, né? Então, como é que o Django trabalha isso? A gente vai ver mais em detalhes isso no próximo módulo, mas já fica um pouco a dica, né? Acho que já ficou um pouco mais claro o que é um projeto, o que é uma app, e aí como é que é a relação da URL, e aí como é que é a relação com a view. Então você tem a view, tem o template é apresentação, então você não tem lógica no template de negócio, só tem lógica de apresentação. Na view ela coordena as coisas, e a gente ainda não trabalhou com model, não trabalhou com um monte de coisa, que eu fiz de propósito, na verdade, porque eu quero tirar da cabeça de todo mundo esse negócio de que o banco de dados é o mais importante. Não é. Para com isso, a gente vai ver no próximo módulo muita coisa de banco de dados, mas não é o mais importante. O importante é gerar valor. E aí essas partes todas se relacionam com camadas de abstrações bem resolvidas, e isso ajuda a gente a ser mais expressivo, né? É como quando a gente trabalha com a abstração certa, a gente evita palavras genéricas, né? Classe, função, não vamos trabalhar mais com isso, a gente começa a trabalhar com modelos, com templates, com views, tudo isso envolve classe e função, mas a gente vai especializando simbolicamente na nossa forma de organizar o pensamento, de organizar o código, e é muito legal o Django já trazer isso pra gente, já trazer um glossário, já trazer recursos, já trazer os pontos iniciais, né? Próprio utilitário render que a gente usa na nossa view, que já faz o básico, que é renderizar um template, né? Sem a gente precisar se preocupar com o que ele está fazendo, é muito útil. E o Django tem um monte de coisas disso, a gente vai explorar cada vez mais isso. Eu só preciso chamar a atenção disso para você, porque isso é relevante e isso é parte do Jarvis fazendo o seu trabalho, né? Dando aí essa alavancagem para o Tony Stark. Nesse módulo, eu decidi explicitar alguns pontos sobre autonomia. A autonomia, na verdade, pervasa todo o curso, todo o Welcome to the Django tem tudo a ver com autonomia, tudo que a gente discute tem a ver com o protagonismo do programador, com você puxar para você o conhecimento, ter mais responsabilidade, mais capacidade de fazer as coisas que o seu cliente precisa e tudo mais. Mas esse módulo em especial tem coisas importantes que mudaram a minha vida, que eu fiz questão de colocar ali para você, e eu queria evidenciar essas questões. Eu quero começar pelo Coding Dojo. Porque a gente viu muita coisa de teste no módulo, mas aí vem a pergunta, como é que eu realmente domino a técnica do teste? Como é que eu aprendo a programar com teste? E eu aprendi a programar com teste frequentando o Coding Dojo. Tá? O Coding Dojo é uma reunião de programadores para programar deliberadamente, exercitar a prática da programação. E isso é muito legal porque é fácil de fazer, é fácil de organizar, não tem certo e errado, basicamente você precisa de mais uma pessoa, né? Você mais um. Muito simples de fazer. Tem muito material na internet, como é que faz o Coding Dojo, como é que a coisa acontece. Mas eu queria evidenciar a parte social, que é muito importante, né? O Coding Dojo te ensina sobre comunicação, você começa a se expressar melhor sobre código, ele te ensina a ter paciência com o seu código, com os colegas também, ele te dá um pouco de disciplina e, mais importante, ele te coloca para aprender, para estudar fora do trabalho. Né? Porque a galera trabalha tanto, a nossa área, a gente trabalha tanto e fica tantas horas trabalhando e sempre fica esperando a empresa treinar a gente, alguém trazer uma técnica nova, sempre da confusão do dia a dia aprender alguma coisa nova. E não funciona bem assim, né? Tudo bem que tem uma questão prática realmente que é importante da experiência, mas o cirurgião não aprende a fazer cirurgia operando o cara do zero. Não, ele passa por residência, ele frequenta várias cirurgias, ele, saca, estuda um monte de coisa. E além disso, tem a prática da vivência, da experiência, da hora H, que vai trazendo mais conhecimento, sim. Mas a gente, como programador, a gente pratica pouco. A gente exercita pouco, a gente quer fazer muita coisa, mas a gente não entra num modo de aprendizado com muita frequência, sabe? Porque sempre tem algum prazo correndo, tem um chicote estalando, tem alguma coisa acontecendo, e o Coding Dojo é esse espaço incrível, mágico, onde isso acontece, né? E a história do Coding Dojo do Rio é muito legal.
que eu acho que serve de grande exemplo, que começou por um cara que é o Rodolfo Carvalho e o Flávio Miero. Foram duas pessoas que começaram. O Rodolfo Carvalho, ele queria fazer o dojo, ele participou da Python Brasil 2008, então foi 2008, se não me engano foi na Python Brasil 2008, ele participou de um dojo lá na Python Brasil e montou um no Rio. E no começo era na PUC, era ele, a Desirê e o Flávio Miero. Eram os três caras que eu sei que as três pessoas estavam no início do dojo. E cara, quantas vezes eles não sabiam o que fazer? Quantas vezes estavam ali exercitando, experimentando, tentando reproduzir exatamente o que eu mostrei pra vocês, que é o FizzBuzz, saca? E o muito legal ver que, por exemplo, o Rodolfo e a Desirê, eu acho que eram estudantes na época, acho que o Rodolfo eu sei que era estagiário, ou estava buscando um estágio em algum lugar, quando ele começou a conhecer a galera. E o Flávio é historiador, cara. Então o cara estava terminando a faculdade de História e estava aprendendo a programar. E começou um evento do Coding Dojo, hoje ele é um super programador, já passou vários anos. Cara, mega respeitado na comunidade inteira, todo mundo adora o cara. Eu acho, né, que é uma das pessoas que mais me inspiraram para fazer o Welcome to the Jungle nesse formato. Ele me ajudou no primeiro, me ajudou no segundo. Mas esse formato de focar em qualquer pessoa que deseja realmente dominar a programação, vem muito da inspiração que eu tive do Flávio, de conviver com ele, sabe? Porque é uma pessoa que não era de tecnologia, mas tinha esse tesão de fazer a coisa acontecer, de aprender e seguir em frente, fez o dojo, e aí depois que eles construíram o dojo, o Rodolfo, se eu não me engano, me ligou, me encontrou comigo em algum evento e me fez uma provocação de que ele ia participar de alguma coisa que eu estava fazendo se eu fosse participar do dojo. E eu fui no dojo e foi extremamente rica a experiência, foi muito desconfortável programar na frente de todo mundo e o tempo também, porque tem uma rotina de que cada um programa rapidinho, durante 4 minutos, aí troca e tal, e todo mundo tem que aprender. Então é realmente um trabalho em equipe, é realmente um exercício de prática sustentável de software que eu recomendo para todo mundo. Assim, se não tem um dojo na tua cidade, cria um dojo, pega mais uma pessoa. Eu tenho um monte de amigos para ajudar você, eu posso te ajudar a montar um dojo, explicar como é que funciona e tudo mais. Realmente transforma a sua forma de pensar, transforma a sua relação com o código. Não deixe de ir para um dojo. E no dojo a gente pratica o kata. E o kata, que é a forma, que é da arte marcial, vai mudar a sua relação com o código. Porque o programador tem uma relação nociva com o código. Trata código como propriedade e não como expressão. E aí você pode falar mal da mãe do programador, mas não pode falar mal do código. E aí o cara se confunde, acha que o código que ele escreve define quem ele é, como se fosse falando mal do filho dele, não sei o quê, e cara, isso não faz a menor noção, isso não tem o menor sentido. Quantas vezes você fizer o mesmo problema, resolver o mesmo problema, tantas vezes você vai fazer código diferente. O código, ele é uma expressão de um momento, de um contexto, de uma situação. Eu programando sob pressão é diferente de eu programando por exercício de lazer, por esporte. Eu programando a primeira vez alguma coisa é diferente de eu programando pela 10ª vez a mesma coisa. Então não adianta, não pode tratar o código como my precious. Tem que tratar o código como uma expressão, tem que dar menos valor para o código e mais valor para o processo de expressar o código. E é isso que o kata te força a fazer, porque no kata o que você escreve é irrelevante. Você não está competindo com ninguém. O desafio do kata na arte marcial é você fazer o movimento com precisão e perfeição. Então, para você fazer com precisão e perfeição, você tem que olhar para você. Tem que olhar como é que você está fazendo, como é que você está relacionando as partes do seu corpo, como é que você está pensando sobre o movimento, e aí você faz o movimento e a coisa acontece. Então o kata na programação é exatamente assim, é você, em vez de correr para fazer, em vez de querer ver funcionando, não, eu quero fazer o movimento com perfeição, com precisão, e isso vai te dando cada vez mais confiança, cada vez vai meio que ensinando os seus músculos a programar, e aí você fica cada vez mais potente para na hora que chegar lá a luta mesmo do dia a dia, na hora de você tiver que programar, na pressão, vai sair fácil pra caramba. E essa questão do kata toca nos dois outros pontos, que é o mito da autoria. Tem um monte de gente que fica preocupada com a forma que a coisa é feita, às vezes o cara tem implicância com parâmetros do código. Cara, cuidado com a síndrome do não foi inventado aqui, né? Not invented here, porque o seu propósito como programador é gerar valor para o seu cliente, em termos profissionais. Então, às vezes, você usa uma coisa que não está tão boa para gerar um efeito ótimo para o seu cliente, saca? Então, cuidado para não reinventar a roda. Não estou falando para você não fazer o seu próprio framework. Faça. Pega um domingo de manhã e faça o seu próprio framework, exercite,
faça um kata para fazer isso, né? Começa lá desde fazer um servidorzinho HTTP que vai mexer com um socket até renderizar um template. Não estou falando para você não fazer isso. Eu estou falando para você não fazer isso profissionalmente. Estou falando para você não fazer isso quando o propósito do que você está fazendo é gerar valor para o seu cliente. Cuidado para você não entrar numa cilada de programar a ferramenta em vez de programar o que é valor para o seu cliente. Né? O trabalho é separado, assim. A ferramenta é para o profissional se melhorar. Você vai fazer no teu horário aí, nos seus exercícios, no seu estudo e tudo mais. Agora, se o que o cliente está contratando é um sistema, faça o sistema, não faça um sistema de fazer sistemas, porque eu já cometi esse erro, é muito frustrante e prejudica o seu compromisso de entregar valor para o seu cliente. E outra coisa importante é você ter em mente, que eu acho que é uma coisa que estou evidenciando cada vez mais no curso, de que sozinho é mais difícil. Saca? Então, conecte isso tudo de autonomia. Autonomia não é independência. Né? Como eu escrevi lá no texto que eu mandei para vocês, autonomia é muito mais do que isso. Autonomia é você se relacionar de igual para igual com as pessoas, com as questões, com os problemas. Então, todas essas técnicas, todo esse aprendizado que a gente está fazendo, que a gente está discutindo, tem esse viés onde você está no centro da questão. Você é importante, suas dúvidas são importantes, o seu código é importante, a sua expressão é importante, e quando você entende isso e você para de duvidar sobre você, sobre sua capacidade de fazer as coisas, você relaxa. E aí você contribui a sua falha, não fica nessa, de novo, a ilusão do espetáculo, né, de só compartilhar casos de sucesso. Não, tem um monte de coisa que dá errada, e a gente pode tirar um monte de aprendizado valiosíssimo das coisas que dão erradas. Né? E a tranquilidade para ter isso é um sinal, a tranquilidade de você se comportar bem com suas falhas, de você compartilhar suas falhas com seu cliente, com seus colegas, com a sua equipe, é um sinal de autonomia, porque você está conseguindo se relacionar de igual para igual. Você sabe que todo mundo é falho, você sabe que você é falho, e você sabe que tem mais para fazer, né? Tem sempre o amanhã para a gente trabalhar e melhorar. Então, esse é o fechamento dessa visão além do alcance, e tem muito mais coisa pela frente. Já tem o terceiro módulo aí que a gente vai entrar nas próximas semanas, onde a gente vai mergulhar completamente dentro das features para o Eventex, para a Morena, para a gente explorar todos os detalhes do Django, agora que a gente já sabe tudo de teste, já sabe tudo do ciclo de entrega, já sabe tudo de integração contínua, já tem essa experiência da sustentabilidade do software, agora é entregar para valer.